Olá, bem-vindos à aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Rodrigo e é um prazer estar aqui novamente na sua telinha. Vamos começar com os nossos combinados. Vocês continuam em isolamento aí na casa de vocês e eu estou aqui trazendo mais esta aula sobre tirinhas. Você está lavando as suas mãos? Está impedindo de levar as mãos até o rosto? Isso é muito importante. Vamos começar? Os nossos materiais são aqueles de sempre. O seu caderno, o lápis, a borracha e pode trazer aí algo para colorir e deixar o seu caderno mais vivo. Vamos lá? Eu tenho certeza que está tudo bem organizado. Folha nova, você vai escrever a data, aula, e vai escrever língua portuguesa. Eu volto já já. Agora, tudo está organizado e nós vamos relembrar a aula passada. Vocês se lembram que eu trouxe uma tirinha dos Migonautas e ao final da tirinha eu perguntei para vocês o que vai acontecer. Nós criamos uma expectativa, pensamos e refletimos sobre o que a história nos trouxe e então pensamos que ia acontecer uma coisa. Porém, no final nós percebemos que o que aconteceu foi outra diferente daquilo que pensamos, não é? Depois eu trabalhei com vocês o que é a tirinha, que é um gênero textual organizado em quadros, 3 ou 4 quadros, né? E que faz sempre uma crítica social a uma situação do cotidiano, né? Trabalha sempre com um efeito de humor ou de ironia. Trabalhamos também com essas expressões. O autor da tirinha, ele sempre traz o texto verbal aliado ao texto não verbal, que são as imagens. E depois eu falei um pouquinho para vocês sobre o autor dos Migonautas, o Mig Mendes. Em seguida, começamos os nossos trabalhos. Falamos bastante sobre essa relação da linguagem verbal e não verbal, que acontece muito nas tirinhas. Depois, eu trabalhei com vocês um pouquinho sobre os efeitos de ironia e humor. Falamos bastante sobre isso na aula passada, não é? Comentei com vocês sobre os personagens, quais eram as características de cada um, certo? E ao final fizemos uma leitura mais para nossa diversão. Agora nós vamos conhecer novas tiras. Eu quero que você me ajude analisando o texto verbal e não verbal. Vamos lá? O primeiro quadro diz o seguinte: As piadas de tiozão do capitão. Esse primeiro quadro traz o título dessa tira. O que será que ela vai trazer para nós? Vamos conhecer. Nós temos nesse quadro o imediato, né, que é o subordinado do capitão. Ele diz o seguinte: O que o levou à carreira de migonauta, capitão? O capitão está sentado e ele responde o seguinte: A atração pelo desconhecido. O que será que é essa atração pelo desconhecido? Em sua opinião, o que significa a palavra desconhecido que atrai o capitão? Eu vou dar um tempo para você pensar. E aí, será que você conseguiu pensar o que é esse desconhecido que o capitão falou? Vamos descobrir? Ele diz o seguinte: Naquele tempo
Esse salário ridículo me era desconhecido. Será que você pensou nessa resposta? Acompanhe aí a leitura da tira novamente na tela da sua TV. Diz o seguinte: as piadas de tiozão do capitão. O que o levou à carreira de migonauta, capitão? A atração pelo desconhecido. Naquele tempo, esse salário ridículo me era desconhecido. Legal essa tira, não é? Agora nós vamos analisar os elementos que o autor nos trouxe nesse texto. Vem comigo. Acompanhe aí. Quais marcas no texto mostram uma quebra na expectativa do leitor e completam o efeito de humor neste texto? Vocês se lembram que antes de apresentar o último quadro, eu fiz uma pergunta? O que era o desconhecido? Nesse momento eu estava criando uma expectativa. Agora eu quero que vocês observem, tendo a resposta, quais são as marcas no texto. E anotem aí no caderno de vocês. Eu vou dar um tempinho. E aí, você conseguiu descobrir quais são as marcas no texto que mostram o efeito de humor na tira? Vamos ver se são as mesmas que eu marquei? Olhem lá. Uma delas é o balão com a fala do capitão, quando ele diz que esse salário me era desconhecido. E isso está atrelado, isso está relacionado à expressão do personagem. Ele está com aquela carinha, sabe, de quem está fazendo algo cômico, tirando com a cara do imediato, não é verdade? Muito bem, vamos continuar. E no último quadrinho, a fala e a expressão do capitão significam o quê? Será que significam? Observem aí. Será que significa que ele está sendo modesto? Será que significa que ele está sendo sarcástico? Ou ele está sendo ingênuo? Observe bem, eu deixei aí marcado tanto a fala quanto a expressão do personagem. Ele está sendo o quê? Pensa aí. E aí, você conseguiu descobrir o significado da expressão do capitão? Se você respondeu a letra B, você acertou. Por quê? Observe a expressão dele no último quadrinho e no penúltimo quadrinho, né? Aqui, quando ele fala atração pelo desconhecido, a nossa expectativa é que ele vai trazer alguma coisa nova, talvez falar do universo, né, que é desconhecido ainda. Então ele está com uma cara assim, meio de espanto, não é? De repente, quando ele fala do salário, ele já faz aquele sorriso, aquela carinha de quem está sendo sarcástico, irônico, né? Então ali acontece o nosso efeito de humor. Vamos para a próxima? Vamos selecionar o melhor sentido para a palavra desconhecido. Observem aí na tela da TV que eu coloco 2 significados que eu retirei do dicionário. E você pode perceber que eu deixei alguns elementos também que nós conhecemos na sequência anterior. Observem ali, ó, a sigla ADJ, que significa adjetivo. E lá no final, entre o sinal de maior e menor, está um exemplo, tá? Então eu quero que você pense. Observe que eu coloquei no balão, eu destaquei a palavra desconhecido. Qual dos 2 significados se encaixa melhor? Eu vou dar um tempinho para você.
Vamos ler juntos as duas opções. Na letra A, nós temos escrito o seguinte: ele é um adjetivo e significa que se conhece pouco ou de que não se tem nenhum conhecimento, por ignorância ou por falta de experiência, de uso. Daí entre exemplos, terras desconhecidas. Ou letra B, também é um adjetivo, que não é conhecido ou do qual não se sabe o nome, um poema de autor desconhecido. E aí, o que você marcou? Eu coloquei a letra A, que se conhece pouco ou de que não se tem nenhum conhecimento. Então, quando diz ali que ele não tinha conhecimento do salário, do valor do salário, por isso que ele achava que esse salário era ridículo. Entendeu? Vamos para a próxima. Por que o capitão usa a palavra desconhecido para se referir ao salário? Então, observe ali novamente. Eu destaco a palavra desconhecido e a palavra salário. As duas palavras, elas se relacionam. Eu quero que você identifique para mim por que elas se relacionam. Um tempinho para você. Vamos corrigir e ver se você acertou. Eu coloquei como opção lá na letra A o seguinte: porque o valor do salário foi divulgado, se tornou público. Ou letra B, porque ele ignorava o valor do salário, não tinha conhecimento sobre. Se você marcou a letra B, você acertou. Ele realmente não sabia qual era o valor do salário. E agora? Vamos separar as características de cada personagem? Observe que eu coloco aí no topo da tela várias características. Podem ser qualidades, podem ser defeitos. E nós vamos separar essas características, essas qualidades, esses defeitos, dentro das cestas. Mas para ajudar vocês, eu vou fazer a leitura de mais duas tiras. Acompanhe comigo aí na tela da sua TV. Chato não é servir de alvo para o capitão. Lá vai. Chato é ter que pular na frente da flecha para ele conseguir acertar. Tchum! Uma outra tira. Cuidado! Bzz. Caracas, devo minha vida a ele. Não fez mais do que a sua obrigação. Deu para entender e pegar um pouquinho, pescar um pouquinho sobre as qualidades e defeitos de cada um? Então, agora eu quero que você pense aí na sua casa. Quais características são do imediato e quais características são do capitão? E separe ele em 2 quadros ou 2 cestas, ok? Eu vou dar um tempinho para você. Vamos lá. Agora nós vamos separar as características de acordo com a personalidade de cada um. Você reparou que eu deixei os 2 quadros aí na tela? Um que mostra o imediato e o outro que mostra o capitão. Aqui nós podemos perceber algumas características bem marcantes.
Um está trabalhando duro, a gente vê que ele está aqui, né, mexendo com coisas de tecnologia, provavelmente fazendo uma manutenção. E aqui o nosso capitão está descansando, né, está curtindo uma folguinha. Então vamos lá. A primeira palavra que aparece aí no canto da tela é a palavra prepotente. O que é prepotente? Prepotente é aquela pessoa que acha que tem demais o poder de mandar, o poder de estar certo sempre, não é? Então, quem é prepotente? É o capitão ou o imediato. Se você colocou no cesto do capitão, você acertou. A segunda palavra era mandão. Quem é mandão? Quem está sempre mandando? Se você marcou o capitão, você também acertou. Perceba que até a imagem dele, né, mostra que ele é mandão, ele está apontando sempre, né? A próxima palavra é paciente. Quem tem essa característica? Quem que é paciente? Quem que consegue resolver as coisas sem estresse, sem brigas, está sempre obedecendo, né? Se você marcou o imediato, você acertou. Próxima palavra, habilidoso. Qual dos dois é habilidoso? Aqui nós já conseguimos ter uma noção. Se você marcou o imediato, você também acertou, né? Habilidade de resolver as coisas, de mexer com coisas pequenas. E esperto? Quem é esperto? Esperto a título de resolver, esperto de conseguir pensar, ser ágil. Quem é esperto? É o imediato. E quem é orgulhoso? A característica orgulhoso aqui diz para mim que é a título de pensar como uma pessoa que sente orgulho em ter um cargo, em ter um poder. Quem é orgulhoso nesse tanto? É o capitão. Essa é fácil. E folgado? Olhando aqui, a gente sabe quem é o folgado. É o capitão. Inteligente. Quem é inteligente? Também olhando aqui, a gente vê que pela habilidade é o imediato. Ele é inteligente. Então, ficou desta forma. As características do imediato são inteligente, habilidoso, esperto e paciente. E do capitão, mandão, prepotente, folgado, orgulhoso. Um é o oposto do outro. Agora nós vamos conhecer uma nova história dos Migonautas. Acompanhe comigo. O primeiro quadro diz o seguinte: a travessia do cosmo torna-se um desafio ainda maior para os Migonautas. Alerta, capitão! Teremos de poupar água. Segundo quadro. Economizar energia e racionar a comida. O sistema da nave está dizendo isso? Agora, acompanhe comigo a pergunta. Qual das opções abaixo irá trazer o efeito de humor nesta tirinha? Leia novamente a tirinha aí na sua casa e tente descobrir se o efeito de humor vem através do alerta dado por um robô da nave, se vem de um alerta dado através de um noticiário ou se vem de um alerta dado por um alienígena. Pensa um pouquinho e eu já volto. Você conseguiu descobrir qual é o efeito de humor nesta tira? Observe aí o último quadro. Diz o seguinte: não, foi o noticiário econômico.
Se você respondeu a letra B, você acertou. Vamos ler a tira novamente? Olha só. A travessia do cosmo torna-se um desafio ainda maior para migonautas. Alerta, capitão! Teremos de poupar água, economizar energia e racionar a comida. O sistema da nave está dizendo isso? Não, o noticiário econômico. Por que aqui é o elemento de humor? Você percebeu que quando o imediato começa a dizer sobre poupar e economizar, ele imagina que isso vem da própria nave. A nave está avisando que os suprimentos estão acabando. E de repente, quando ele pergunta para confirmar se realmente é a nave que está dizendo, o imediato diz não, é o noticiário econômico. Será que o noticiário econômico trouxe essa matéria sobre poupar energia, água, comida para a tripulação da nave ou é para as pessoas que estão no planeta Terra? Com certeza é para as pessoas que estão no planeta Terra. Por isso o capitão faz aquela cara de reprovação, não é? Então, vamos analisar um pouquinho esta tira. Você percebeu que não é só pela fala do imediato que se dá o efeito de humor nesta tira. Observe a expressão dos personagens. Então, o personagem aparece na segunda, na terceira e no quarto quadrinho. Tá? Então, eles não aparecem aqui no primeiro quadrinho, somente, né, o espaço e a nave, que é o ambiente da nossa história. Então, observe aqui, ó, eu estou apontando para você ver como é que está o imediato. E depois o capitão. Ele também parece com a mesma expressão do imediato, não é verdade? Aqui o imediato continua com a mesma expressão. Observe aí na tela da sua TV. Eu vou marcar para você ver o imediato no segundo quadro, o capitão no terceiro quadro e novamente a expressão do imediato. Qual é a expressão deles? Vocês conseguem observar que é uma expressão de desespero. Mas a expressão do capitão muda ao final, quando ele recebe a resposta da sua pergunta. O sistema da nave está dizendo isso? Não, o noticiário econômico. Então observe como é que fica o capitão. Já é uma expressão de desaprovação. Por quê? Porque esse contexto do noticiário econômico não cabe para eles que estão no espaço sideral. Legal, né? É muito importante que a gente possa sempre analisar as imagens junto com os textos. Lembra que eu falei isso para vocês já na outra aula? Então, aqui o humor aconteceu, então, mais pela expressão do capitão que desaprova essa resposta. Agora eu quero saber, o que causou esse sentimento de desaprovação no capitão? Lê aí as duas hipóteses e depois me responde. Eu já volto. Vamos corrigir. Você conseguiu descobrir o que causou o sentimento de desaprovação no capitão? Letra A. Será que foi o fato do alerta demonstrar que os tripulantes da nave irão passar necessidade? Ou letra B. O fato do alerta ser dado no noticiário e não se aplicar à nave Ursa Maior? Se você respondeu a letra B, você acertou. Agora eu quero que você leia as duas tiras da aula de hoje junto comigo. Acompanhe na tela. A primeira tira dizia o seguinte: as piadas de tiozão do capitão. O que o levou à carreira de migonauta, capitão? A atração pelo desconhecido. Naquele tempo, esse salário ridículo me era desconhecido. E a segunda tira: a travessia do cosmo torna-se um desafio ainda maior para os migonautas. Alerta, capitão! Teremos de poupar água, economizar energia e racionar a comida. O sistema da nave está dizendo isso? Não, o noticiário econômico.
Observe algumas palavrinhas que eu vou circular aí na tela da sua TV. Salário, água e noticiário. O que essas palavras têm em comum? Observe rapidinho que eu já volto. Você conseguiu descobrir o que essas palavras têm em comum? Então, observe aí as palavras. Elas têm acento e elas terminam com vogais juntas na mesma sílaba. Então, observe lá em salário. Tem um acento no A. Em água tem acento no A. E no noticiário também tem acento no A. E todas elas terminam com um encontro de vogais lá na última sílaba. Se nós fôssemos separar salário, água e noticiário, a última sílaba ficaria com as vogais juntas. Lá em salário, a última sílaba é rio. Em água é guá. E noticiário também é uriô. Agora, eu quero que vocês façam uma coisa bem importante para mim. Peguem uma folha nova e organizem esse quadro. Nós já usamos esse quadro na sequência anterior. Então eu quero que vocês deixem um quadro com 10 linhas e lá no topo você escreva oxítona na última coluna, paroxítona na penúltima coluna, proparoxítona na antepenúltima coluna e mais uma coluna antes da proparoxítona. Eu vou dar um tempinho para você se organizar. Tudo devidamente organizado? Então, uma tabela, tá? Com oxítona na última coluna, paroxítona na penúltima, proparoxítona na antepenúltima e mais uma coluna anterior ali, a proparoxítona, 10 linhas abaixo. Não precisa fazer tudo certinho com régua, porque eu sei que a gente tem pouco tempo. Só deixando as linhas e fazendo os riscos no meio vai ficar tudo certo. Agora que você tem essa tabela no seu caderno, observe as palavrinhas que eu estou colocando aí na tela da sua TV. Eu quero que você separe todas essas palavras em sílabas e organize no quadro. Mas eu preciso que você siga algumas ordens. A primeira ordem é a seguinte: separar todas em sílaba. A segunda ordem é colocar primeiro as palavrinhas que não têm acento no começo da tabela, uma palavrinha em cada linha, e deixar as palavras acentuadas depois que terminarem as palavras sem acento. Combinado? Organiza tudo isso, eu vou dar um tempinho um pouquinho maior para vocês dessa vez, para que vocês organizem tudo direitinho. É só separar em sílabas e organizar no nosso quadro. A outra ordem é a seguinte: eu preciso que vocês comecem da última sílaba e organizem até a primeira sílaba. Lembram-se? Então, um tempinho para vocês.
Agora nós vamos corrigir o nosso quadro. Então eu trouxe as palavras e trouxe uma tesoura para poder fazer a correção. Da outra vez eu trouxe tudo pronto, agora nós vamos fazer juntos. Eu vou separar a palavra amigo. Quantas sílabas tem a palavra amigo? Então, amigo. Lembra que eu comentei que nós começamos pelo final? Então, o go é a última sílaba, depois vem o mi, e aqui vem o a. Amigo. Separamos em 3 sílabas. Vocês perceberam que a palavra amigo tem uma sílaba que é mais forte? Você consegue identificar? Amigo é o mi. Então ele está nesta região. Vamos fazer mais uma palavrinha? Cansaço. Cansaço. Última sílaba é o so. A penúltima é o sa. E a antepenúltima, o can. Cansaço. Qual que é a sílaba mais forte de cansaço? Cansaço. Quase não dá para perceber, mas é o sa. Cansaço. A minha boca parece que abre um pouquinho mais, na verdade. Mais uma palavra. Gratuito. Gratuito. Vamos separar? Gratuito. To é a última, tu é a penúltima e o gra a antepenúltima. Gratuito. Também quase não dá para perceber, mas a minha boca abre um pouquinho mais. O som parece que vem mais forte. Gratuito. Não é verdade? Próxima palavra é pezinho. Pezinho. A última é o nho. A penúltima, o zi. E a antepenúltima, o pé. Pezinho. Parece que o pé é a sílaba mais forte, mas não é. Pezinho. Pezinho. Nós nos confundimos por causa do som do e, que tem um som mais forte. Mas perceba que na sílaba, a sílaba mais forte é o zi. Pezinho. Pezinho. Tudo bem? Acabaram-se as minhas palavras não acentuadas. Agora nós vamos organizar as palavras que levam acento. Algumas palavras eram pequenas, como a palavra ágeis. Vamos ver? Ágeis. São 2 sílabas apenas. Uma sílaba, a última sílaba, ela é maior. Ela tem 4 letras. Geis. E a penúltima é o a. Ágeis. Qual é a sílaba tônica? Ágeis. Também está aqui. Mas agora ele recebeu um acento. Ágeis. A próxima é a palavra tênue. Vamos separar. Também tem 2 sílabas. A última sílaba é no e. E a penúltima, t. Tênue. Tênue. Também tem sílaba tônica e ela está demarcada por um acento. Tênue. Outra palavra, túneis. Vamos separar também 2 sílabas. A última sílaba é neis e a penúltima, tu. Túneis. Identificou a sílaba tônica? Túneis. Também está aqui, indicada por um acento. Mais uma palavrinha. Matéria. Matéria. Tem quantas sílabas? 1, 2 e 3. A última sílaba é riá. A penúltima é o té. E a antepenúltima, o ma. Matéria. Também tem sílaba tônica. Matéria.
matéria. E ela está sinalizada por um acento. Estamos percebendo que todas as palavrinhas têm sílaba tônica, mas algumas têm acento, outras não. Palavra cerimônia. Essa é uma palavra maior. Tem 1, 2, 3, 4 sílabas. A última sílaba é NA. A penúltima, MO. A antepenúltima, RI. E temos aqui a primeira sílaba, que é o C. Cerimônia. Cerimônia também tem sílaba tônica. Esse som é diferente desse som, devido ao acento. Um acento é nasal, parece que sai pelo nariz o som. Mônia. O outro é agudo, ele sai pela boca bem forte. É matéria. Percebem essa diferença? Observem aqui nessa última palavrinha. Imundície. Vamos separar essa palavra? Ela tem 1, 2, 3 e 4 sílabas. A última sílaba é CIE. A penúltima é o DI. A antepenúltima, o MUM. E a primeira é o I. Imundície. Tá vendo que esse som é diferente? O acento é diferente. Não é um som mais forte, que parece que sai forte pela boca? Imundície. Então, nós temos as palavras amigo, cansaço, gratuito, pezinho, sem acento. Todas elas têm a sílaba tônica nesta posição, na penúltima sílaba, né? E nós temos ágeis, tênue, túneis, matéria, cerimônia e imundície. Também tem a sílaba tônica na penúltima posição, mas todas elas têm acento. Agora você deve estar perguntando, professor, se todas elas têm a sílaba tônica na penúltima posição, por que será que só algumas foram acentuadas e outras não? Existe uma regularidade. Dá uma olhadinha aí para ver se você descobre. Continua observando aí na sua tabela, aí no seu caderno. Agora nós vamos analisar no slide. Então observem. Todas as palavras têm a penúltima sílaba tônica. Isso nós já vimos ali no quadro. Mas só receberam acento as palavras que terminaram com 2 vogais juntas na última sílaba, tendo S ou não, tá? Porque daí é plural. Mas então, todas as palavrinhas eram penúltima sílaba tônica, mas só receberam acento as palavras que terminavam com 2 vogais juntas lá na última sílaba. Isso é uma regularidade. Então vamos anotar. As palavras paroxítonas terminadas em ditongo recebem acentuação gráfica. Então, lembrando que paroxítona é porque tem a penúltima sílaba tônica e ditongo são as 2 vogais juntas na mesma sílaba. Nós chamamos de ditongo na língua portuguesa. Anota rapidinho que eu já volto. Agora vamos treinar. Você conhece outras palavras paroxítonas com as mesmas características da que estudamos hoje? Eu quero que você leia todos e tente identificar o significado, né, a palavra que tem esse significado. Lembrando que são palavras paroxítonas com as mesmas características que estudamos hoje. Você vai anotar somente o número e a palavra, não precisa copiar o significado, ok? Eu vou dar mais um tempinho para você pensar.
Vamos corrigir. Acompanhem na tela. Número 1. Sinônimo de honra, fama alcançada pela virtude. É a palavra glória. Número 2. O começo de algo que pode continuar. É a palavra início. Número 3. Instrumento utilizado em geometria para traçar segmentos de reta e medir distâncias pequenas. É a palavra régua. Número 4. Pequeno cavalo dotado de muita agilidade. É a palavra pônei. E número 5 é uma nuvem em contato com ou próxima do solo e prejudica a visibilidade. É a palavra névoa. Todas elas são paroxítonas, terminadas em ditongo e recebem acento na penúltima sílaba tônica, ok? Agora chegou o momento do nosso mural do cartunista. No nosso mural do cartunista de hoje, eu coloquei o seguinte: nas tirinhas, normalmente acontece algo que não esperamos, um efeito surpresa, uma quebra da expectativa. O autor ou a autora usa do humor ou da ironia em suas produções. E aí eu coloquei aqui 2 momentos em que mostram essa quebra da expectativa. Então você vai escrever no seu mural que nas tirinhas existe sempre uma quebra da expectativa ou uma surpresa, ok? Agora chegou a hora da nossa leitura. Acompanhe comigo aí na tela. A exploração do cosmos, a maior obra da humanidade. Obra movida pela sede de saber, pela necessidade de garantir recursos para o futuro e pela vontade de mandar pessoas indesejadas para o espaço. Epa! Gostou da leitura de hoje? Eu espero que sim. Eu fico por aqui, foi muito bom estar com vocês.